Dr. Cleiton, doutora Adriana, nós recebemos muitas demandas, questionamentos dos internautas que tiveram prejuízos com a Enel. Como eles devem proceder? Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Primeiro, o seguinte, nós temos que identificar se esses consumidores são pessoa física ou jurídica. Se for na pessoa física, primeiro encaminhamento, PROCON, faz uma denúncia no PROCON. Eu acho que os PROCONs já estão organizados para poder receber essa demanda. A denúncia pode ser online ou presencial, tanto faz, né? Logo na sequência também, né, Adri? A gente pode fazer uma reclamação direto na Enel ou na empresa responsável pela energia local, né? Depois na ANEEL, também um 0800, uma reclamação para que a ANEEL fiscalize a Enel ou a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica. Isso se for pessoa física. Isso. E só para isso, doutor Adriano, o que precisa para comprovar? É importante, mesmo antes de ir ao PROCON ou de fazer uma denúncia por e-mail também, a pessoa precisa do quê? Ela precisa do comprovante de residência. É muito importante que ela tire fotos, que ela construa provas para que indique que houve prejuízo. Então, tirar foto da geladeira, do alimento que estragou ou da TV que quebrou. E o que é importante também, que ela, se ela não tiver essas provas, que ela procure uma testemunha. Pode ser o quê? Um vizinho. Então, chama lá o vizinho e fala, olha só, eu tive esse prejuízo. Pegar o jornal para mostrar que data que também é super importante. Porque o que acontece? Pelo Código de Defesa do Consumidor, quem tem que provar tudo isso é a empresa, só que a gente precisa se garantir também. Porque todo mundo sabe o que aconteceu, que houve essa falta de energia em muitos bairros, né? Afetou milhões de pessoas. Só que cada prejuízo é individualizado. Então teve uma pessoa que perdeu muito, outra que perdeu menos. E como individualizar isso? Através dessas provas que a gente está falando. Tem a nota fiscal da TV? Melhor ainda. Tem a nota fiscal dos produtos que comprou? Melhor ainda. Não tem? Testemunha, fotografia são suficientes para a gente comprovar o prejuízo. Isso na pessoa física. E na pessoa jurídica? Pessoa jurídica, aí tem que comprovar, tem algo a mais do que apenas os equipamentos e a mercadoria, né? Muitas vezes é um comércio, muitas vezes é uma farmácia, muitas vezes é uma padaria. Então você perde ali aquele medicamento que estava dentro das câmaras frigoríficas, você perde o alimento que ia ser vendido, você perde o movimento porque você é obrigado a baixar as portas. Então você tem, além dos equipamentos, que você tem que aferir o tamanho do prejuízo, você também tem um prejuízo do próprio mercado em si, do próprio comércio em si, da própria atividade empresarial em si. Então isso é através de nota fiscal, balancetes. Você já tem uma previsão de fluxo bancário, fluxo de caixa naquele final de semana em que o estabelecimento comercial teve que baixar as portas. E tudo isso é auferido e tudo isso é levado em consideração para poder ter o prejuízo ressarcido, tá? Mas os caminhos são os mesmos. Fazer as reclamações onde tiverem que fazer, obviamente PROCON não, porque o PROCON é exclusivamente na pessoa física, e judicializar, não tem jeito. Tá? Se a empresa não responder, judicializar. Você tem nota fiscal de entrada de mercadoria, mas não tem nota fiscal de saída. Você tem fluxo de caixa bancário diminuído em razão do impacto da atividade comercial. Você tem produtos que eram para ser comercializados que perderam a validade porque ficou fechado ou porque perderam a sua capacidade a sua integridade porque saiu de câmara frigorífica, etc. Tudo isso tem que ser levado em consideração casuisticamente, caso a caso. Exatamente. O comércio pequeno também pode se utilizar por testemunha também, né? Funcionário. É importante que, se não tem a nota fiscal, não tem a prova documental, é importante que o faça também através de fotografias ou até mesmo de testemunhas e funcionários. Isso serve também para condomínio, para hotel, né, Cleiton? Não só o comércio em si, né? Mas isso é para todo mundo que foi afetado, todo mundo que teve prejuízo, e ele pode ser moral ou material. Os prejuízos são enormes, né? O que a gente está querendo dizer aqui é que essas empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica, elas obrigatoriamente, elas não podem causar este prejuízo, e independentemente se o vento é forte ou se o vento é fraco, elas não podem causar elas têm que ter dentro do próprio corpo delas atividades em que evitem esse tipo de prejuízo, né? Atividades em que você entre com uma gestão emergencial
rápida e amenize o sofrimento de quem está pagando a conta. Porque nós é que estamos pagando a conta aqui. Nós, pessoas físicas, ou nós, pessoas jurídicas. É um serviço essencial, né? Então, serviço essencial. E não só energia, né? No nosso caso aqui teve energia, teve água também, teve internet, teve telefone, uma rede de telefonia também caiu, enfim. E inclusive, Leandro, falando claramente, tem locais que ainda não houve o restabelecimento do sistema, ainda agora, nesse momento. Recebi ligação há pouco tempo atrás de um cliente nosso dizendo que não houve, faz mais de 50 horas que esse despreparo dessas concessionárias não teve capacidade de resolver o problema pontual desse nosso cliente. Então é importante essa reclamação e é importante a judicialização desse tipo de processo.